Bom dia, bom dia. Vamos começar aí. A gente está no nosso 9º dia, no capítulo 8. Como criar baseado no que já tenho. Não vou mentir para a senhora. A situação é grave. A voz do médico era segura, mostrando que ele sabia o que estava falando. Podia-se notar que ele estava preocupado em como encontrar as palavras certas para comunicar o que precisava ser dito, mas que não era algo fácil de ser comunicado. A mãe ficou em silêncio. O pai colocou seu braço em volta da esposa, como se pudesse oferecer algum conforto. Em seu coração, uma mistura de medo e impotência encheram seus olhos de lágrimas. Nenhuma criança deveria ter que passar por isso. Essa já era a terceira vez que o menino era internado. Ao fazer qualquer esforço rapidamente, ele perdia o fôlego. Sua respiração ficava cada vez mais rasa e rápida. Seguindo seu instinto mais profundo de sobrevivência, o menino acelerava a respiração, tentando desesperadamente buscar ar, mas em vão. A cada vez que o menino inspirava, tinha-se a esperança de que a próxima ele iria melhorar, só para ser seguido pela expiração rápida, movida pela tristeza que não estava melhorando, e o ciclo se repetia incontáveis vezes. Os pais tentavam ajudar, afrouxando o colar de sua camisa, tentando liberar ao máximo a passagem de ar por sua laringe. Era uma experiência terrível. O menino, de olhos arregalados, agarrava com seus pequenos dedos os braços e roupas da mãe. Em sua batalha pessoal por ar, ele não conseguia falar, mas no fundo de seu olhar, a mãe podia ver seu silencioso grito por socorro. As lágrimas da mãe caíam sobre o rosto do menino, enquanto ela dizia: "A mamãe está aqui. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo." Mas ela não sabia. Seu coração estava tomado pelo medo de não saber se aquela seria a última vez que veria seu menino com vida. O quadro de seu menino é de asma crônica. Os medicamentos que tentamos até aqui não têm tido o efeito que esperávamos. Não posso fazer promessas. Se ele sobreviver, e repito, se ele conseguir sobreviver, nunca terá uma vida como as de outras pessoas. Precisava ficar acamado, sem fazer esforço, por bem um período indeterminado. Sinto muito, mas não há nada que possamos fazer, disse o médico. Com um pesar de quem sabia que aquelas palavras poderiam doer tanto quanto anunciar a morte da criança, o menino conseguiu voltar para casa. E sua infância realmente não foi nem de longe comparável às demais crianças. Além da asma, o menino sofria de raquitismo, devido à falta de vitamina D e à chance de exposição ao sol, seus ossos tornaram-se frágeis. Suas pernas curvadas sobre o peso de seu pequeno corpo, em forma de arco, e sua coluna também sofria de uma curvatura acima do normal, com todos os índices de impactar para sempre sua mobilidade e a vida útil como adulto. Devido à sua condição, o menino foi acometido por febre reumática, uma doença grave que afeta o coração, articulações, pele e cérebro. Além da dor para se mover, a doença pode ocasionar uma lesão nas válvulas do coração, que infeccionadas podem gerar paradas cardíacas, ou seja, potencialmente fatal. O que você faria se tivesse que cuidar desse menino? A medicina não conseguia mais ajudar. A situação dele só se agravava, dia após dia. Você tenta fazer sua parte, mas até quando? Para quê? Qual o objetivo desse nível de dedicação se as chances de sobrevivência são baixas? E mesmo que ele consiga, por uma rara chance, nunca será uma pessoa completa e feliz. Mas os pais não desistiram. Já que a medicina não poderia ajudar, eles iriam fazer o possível, mesmo que isso significasse fazer o impossível. A mãe era neuropata, o pai era ginasta. E eles
E se eles criassem uma maneira de ajudar o menino, algo que não existia ainda, havia riscos? Claro, mas sentiriam que o mais arriscado seria continuar na mesma situação. O menino aceitou, dedicou-se. Dia após dia, seguiu as orientações dos pais, mesmo quando algo dava errado. Aos poucos, ele foi melhorando, sentindo-se mais forte. Foi deixando a cama para trás. O isolamento do quarto começou a sair para a rua, interagir com as crianças, a caminhar, a correr. E, inacreditavelmente, ele melhorou. Sua recuperação foi tão miraculosa que, quando chegou na adolescência, ele se tornou ginasta, mergulhador e esquiador. Sua própria experiência o fez apaixonar-se pelos limites do corpo humano. Tornou-se um estudante fervoroso de fisiologia, anatomia e medicina oriental. Aprofundou-se nos ensinamentos dos antigos gregos e romanos, baseado em sua dor própria. Entendia que não era só o corpo, não era só a mente, era a harmonia, era o harmonioso equilíbrio entre os dois que poderia levar a raça humana a novos limites. Quando esteve como militar no exército, começou a treinar seus colegas de pelotão com seu próprio método. Usava fragmentos de várias ciências, mas de uma forma nova. Quando uma devastadora epidemia de influenza se abateu sobre os pais, nenhum de seus colegas ficou doente. Mais do que isso, sua performance física era tão notável que mesmo baleados e machucados no campo de batalha, conseguiam se mover e escapar. De volta para casa, havia um amigo, que era um grande diretor musical. Se encantou com a dança, incorporou algumas de suas técnicas que não apenas resultou em dançarinos mais fortes e rápidos, mas também criou um método ainda melhor e mais eficaz. Aos 46 anos, decidiu deixar para trás a Europa e morar nos Estados Unidos. No barco que o levava para lá, em uma viagem que durou semanas, ele conheceu o amor de sua vida. Ela se tornaria sua fiel companheira até o fim de seus dias. Nos Estados Unidos, seu método virou febre entre os dançarinos. Alguns dos maiores nomes da indústria da dança ficaram encantados com os resultados e recomendavam para todos os seus alunos. Em poucos anos, seu método era conhecido internacionalmente. Mas ele não parou aí. Queria que mais pessoas tivessem acesso aos benefícios de ter um corpo muito acima da média com baixo impacto. Começou a tratar pessoas desabilitadas, com doenças crônicas e lesões de todo tipo. Os resultados eram espantosos, sempre criando novas técnicas e novos equipamentos. As pessoas esperavam meses para ter a chance de ter uma sessão com ele, de onde muitos já saíam com resultados. Ele faleceu em 1967, aos 87 anos de idade. Seu método hoje é referência no mundo todo, amplamente aceito e recomendado por profissionais de saúde e da comunidade médica. Milhões e milhões de pessoas tiveram sua vida transformada pelo trabalho daquele jovem menino franzido, doente, mas que nunca desistiu. Seu nome era Joseph Humber Pilates, criador do método Pilates, que provavelmente você conhece e deve ter um estúdio próximo de onde você mora. Além de uma história recente e inspiradora, analisar a vida de Pilates traz uma esclarecedora lição sobre o processo de criação e como podemos tirar proveito disso. Como nasce a riqueza? Riqueza é resultado de um valor. Quando você agrega valor a uma pessoa, você pode ser pago por isso. Riqueza é resultado de um valor. Quando você agrega valor a uma pessoa, você pode ser pago por isso. Quando você agrega valor a muitas pessoas, você pode ser muito bem pago por isso. Muitas pessoas acreditam que a única maneira de agregar valor é criando novos pontos. Não é verdade. Uma das formas mais poderosas e rápidas de gerar valor é quando você conecta dois pontos que até então nunca haviam sido conectados.
Na verdade, algumas das maiores fortunas do mundo foram gerados não criando pontos, mas conectando duas ideias que nunca conversaram. O telefone conectou duas pessoas, o trem duas cidades, o avião conectando dois países. Quando Cartier adaptou um relógio de bolso para ser amarrado no pulso de Santos Dumont para ajudá-lo no controle do tempo de seus voos, ele gerou valor. Quando a Havaianas conectou chinelos de borracha a um item de moda, gerou valor. Quando o Uber conectou o táxi e a internet, gerou valor. Joseph Pilates conectou as suas próprias dores com exercícios dos romanos e a sabedoria dos chineses e a medicina moderna ocidental. Seu método gerou muito valor. Inventar algo novo não significa criar tudo do zero. Muitas vezes é juntar duas coisas que nunca haviam sido colocadas juntas. E a união de ambas cria algo novo que gera valor. Muitas vezes superior ao peso de dois elementos sozinhos. Um bolo de chocolate gera mais valor do que cada ingrediente vendido isoladamente. Como funciona o processo criativo? Quem quer continuar? Como funciona o processo criativo? Vamos falar de uma coisa boa, de coisa boa? Bolo. Imagine um bolo de chocolate. Vamos pensar nas 3 etapas do processo de criação de um bolo. Ingredientes. Quais são os ingredientes que vão em um bolo? Farinha, leite, açúcar, ovos, etc. Você criou algum desses ingredientes? Para fazer bolo, existe uma combinação ideal entre cada ingrediente. Se colocar muito a mais ou a menos de um dos ingredientes, o bolo pode afundar ou explodir. Essa segunda etapa é a nossa maior oportunidade de diferenciação. É onde podemos alterar, testar, brincar e ajustar a receita para que fique com a nossa cara, o nosso jeito, a nossa visão. Eu não preciso recriar necessariamente os ingredientes, mas mudando a receita, eu posso acabar criando algo tão único e diferente que nem se encaixa na categoria de bolos. Você não precisa criar os ingredientes, mas a receita precisa ter a sua cara. Se você simplesmente usar os mesmos ingredientes e a mesma receita que todo mundo, vai acabar com o mesmo produto que todo mundo. O que nos leva para a terceira etapa, bolo final. Agora nós temos o produto final, que é o resultado da união dos ingredientes de uma receita, em uma receita. Se alguém misturar as mesmas coisas do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. Repare que não estou falando de produto, mas sim do resultado. Poderia ser um serviço, uma música, método, uma obra de arte ou uma nave espacial. A propósito, se você for construir uma nave espacial, me avise. Sério, estamos junto na loucura. Você consegue ver agora o motivo ali acho que é termos mesmo, de termos tantas pessoas, empresas e marcas iguais? Elas usam os mesmos nomes para as coisas, falam do mesmo jeito, usam as mesmas cores, cobram o mesmo preço, dão a mesma garantia, vão aos mesmos lugares e reagem do mesmo jeito. Se você é mais do mesmo, não tem nada de original. Pessoas e empresas conhecem os mesmos ingredientes, aprendem as mesmas receitas. Obviamente, o resultado final vai ser o mesmo. Quando muita gente faz a mesma coisa, o valor daquilo, em vez de gerar, destrói-se a riqueza, mudar de coisas novas, únicas, originais. Muitas vezes nos contentamos em ser mais um fazendo o que todo mundo faz. É alterando o processo que temos a chance de criar o que o mundo não viu ainda. Mas para isso, você precisa ter a coragem de testar, brincar, correr riscos, dar errado, até dar certo. E quando der certo, sai de perto, pois aí o mundo vai querer você. Como a natureza lida com isso? Imagine uma árvore que, com suas raízes, ela extrai nutrientes do solo. Com suas folhas, ela absorve a luz do sol e o dióxido de carbono do ar. Dentro de si, ela processa e nos engracia com uma maçã, ou uma banana, ou qualquer outra fruta. Uma árvore sem frutos parece ser só uma árvore, mas só mais uma. Mas, e a árvore do quintal da sua avó, que produz o seu fruto predileto, que lembra a sua infância? Quanto vale? A natureza é especialista em combinatividade.
Ela pega o elemento de um, mistura com o elemento de outro e cria algo novo, certamente valioso para outro ser. Como no caso da fruta, cuja função é ser comida por aves e animais que levarão a semente para ser germinada em outros lugares. Nós também podemos aprender muito com esse processo. Inputs. Input é o nome técnico para um dado de entrada. É tudo que vemos, ouvimos e aprendemos na vida. Tudo vai ficando ali dentro da nossa cabeça para ser usado um dia. Outputs. Outputs é o dado da saída, ou seja, o que sai de nossa cabeça pode ser processado. Simplificando bastante, esse fluxo do inputs ou outputs acontece a todo momento. Os livros que lemos, os filmes que assistimos, os amigos com que passamos o tempo, os mestres que acompanhamos, as músicas que ouvimos. Tudo isso vai enchendo a nossa cabeça de inputs, que vão sendo guardados em forma de repertório. Um estoque e um depósito. É como um cinto de utilidades do Batman. Quando precisar, tem tudo à mão. Digamos que você precise se lembrar do aniversário do seu marido, por exemplo. Em instantes, sua mente busca essa informação e lhe entrega. Fácil, né? Claro, para as espécies para as esposas é fácil. Reza a lenda que para os homens é biologicamente impossível lembrar datas. Não adianta brigar conosco. Tem que reclamar com o fabricante. Se for algo simples, o input ou output são o mesmo. O que um dia entrou como input e foi guardado, agora está sendo solicitado e entregue como output. Está me acompanhando? A grande maioria das pessoas só tem esse nível. O que entra fica ali, e quando precisa, sai. É como os ingredientes do bolo. Tem todos, mas sem misturar. Aqui só rolou a transmissão de conhecimento. Não houve valor gerado. Qual o pulo do gato? Se riqueza é criada quando conectamos os pontos, ter ingredientes em nossa mente é só parte do trabalho. É como combinamos esses pontos de forma inédita, que dá acesso ao pote de ouro e no fim do arco-íris. Quando todo mundo só estoca os inputs, quem pensa diferente gosta de combinar esses inputs, assim como a natureza, de modo que eles fiquem diferentes, gera valor agregado na hora de sair. Vê a diferença? Foi isso que Joseph Pilates fez quando misturou tantas ciências e filosofias diferentes, vendo na prática o que funciona e o que não funciona. Certamente, muita coisa não deu certo e muitos testes resultaram em fracasso prático. Mas ele, sendo uma pessoa que vibrava em alta frequência, internacional de Supert de chute, dava mais combustível para continuar testando. E até encontrar combinações jamais vistas antes. E assim gerando valor para o mundo. Combinar 3 coisas em uma só deu origem ao produto de maior sucesso de vendas da história. Em seu histórico lançamento em 2007, Joseph Jobs apresentou ao mundo o primeiro produto que combinava MP3 player, iPod, um telefone e um navegador da internet. Assim, a Apple criou o iPhone e mudou para sempre a maneira como nos comunicamos. Pessoas reconhecidamente criativas conseguem fazer isso com facilidade. Pegam algo de uma área e aplicam em outra que não tem relação. Veja esses exemplos. Sabe essas jaquetas verdes famosas que muitas blogueiras usam como item de moda indispensável em seu guarda-roupa? Adivinhe de onde saiu o conceito original? De uniformes militares. E a gravata masculina? Muitos homens que usam gravata todos os dias não sabem o motivo ou o que ela representa. Há 2000 anos, soldados romanos usavam um lenço úmido ao redor do pescoço para auxiliar no calor do verão. A peça foi se modificando com o tempo, mas a tradição permaneceu. A gravata representa o status de ser membro do maior império do mundo de sua época. Outro exemplo, as papinhas de bebê prontas para consumo, que em um dia foram a preferência da maioria das mães do mundo, não nasceram com esse objetivo. Na verdade, elas foram criadas para outros bebês, os astronautas. Com a corrida espacial dos anos 1960 e 1970, a NASA precisava descobrir maneiras de alimentar os astronautas de forma nutritiva e que a comida não estragasse. A papinha foi criada para isso.
Só que, com o fim da Guerra Fria, a demanda acabou e foi necessário encontrar um novo mercado para a papinha. Aí nasceu a papinha para bebês, um mercado muito maior e que não estava no radar dos criadores do produto originalmente. Aqui vai mais uma lista de inovações que nasceram de 2 pontos conectados de forma inédita. A mola maluca, aquele brinquedo de mola longo que desce as escadas sozinho, foi criado originalmente para estabilizar componentes dentro dos navios, em 1943. A mala de rodinhas foi a combinação de um carrinho de bebê com malas de viagem. Absorvente íntimo feminino foi originalmente criado para tratar ferimentos e sangramentos dos soldados no campo de batalha. Quem teve a ideia de combinar o telefone com uma máquina copiadora acabou criando a máquina de fax. Listerine, o famoso enxaguante bucal, foi criado primeiro para tratar gonorreia. O alarme relógio foi a combinação de um sino e um relógio. Viagra foi originalmente desenvolvido para tratar um problema cardíaco chamado angina. Coca-Cola foi criada para tratar dependência de morfina. Acho que deu para pegar a ideia, né? Existe um mundo de possibilidades para qualquer coisa que você deseja criar. Só se lembre de que, enquanto muitos tentam criar ingredientes, você tem o potencial de mudar a receita. Assim como a mãe natureza, se você combinar 2 inputs para criar um output novo, pode revolucionar sua carreira, empresa ou relacionamento. Uma dica: quanto mais inputs diferentes você tiver, melhor. Não fique preso em uma bolha, somente lendo as mesmas coisas, ouvindo as mesmas músicas ou conversando com as mesmas pessoas. Quanto mais fora da sua rotina você puder aventurar, maiores as chances de encontrar os inputs novos, que combinado com o que você já tem no seu inventário pessoal, pode criar algo revolucionário. Quem quer continuar um pouquinho a leitura? Joseph Pilates dizia que estava 50 anos à frente do seu tempo. Com este capítulo, eu espero que você também possa dizer o mesmo a seu respeito em breve. Conectar produtos que nunca tiveram relação antes. Isso é ser diferente. Topa um desafio? A melhor ferramenta para a solução de problemas é a nossa criatividade. O que muitas pessoas não sabem é que a criatividade é uma habilidade que todos podem desenvolver. Criatividade é a capacidade de criar algo novo. Mas nem sempre precisamos criar algo do absoluto zero. Nós podemos fundir 2 elementos, unir pontos de áreas distintas e, com isso, fazer uma combinatividade, combinar coisas que nunca antes haviam sido combinadas e criar algo novo. Um ótimo ponto de partida é a análise das dores e desejos dos seus clientes. Criar algo novo para resolver uma dor ou ajudar seus clientes a se aproximar do desejo dele é algo muito poderoso. Quer aprender como isso funciona? Então vamos lá. Como eu disse, tudo deve partir da análise das dores e desejos dos seus clientes. Sendo assim, imagine que tem uma marca de filtros de água e que estou querendo criar um produto novo. Passo 1. Mapear todas as dores e desejos dos meus clientes. Passo 2. Anotar todas as soluções atuais para as dores e desejos. Passo 3. Realizar testes na nossa ferramenta de combinatividades. Após os 3 passos, identifiquei que meu cliente se queixa de não saber o quanto a água que ele está bebendo está gelada. Portanto, uma solução fácil seria incluir um termômetro no meu filtro. Porém, percebo que ainda faltaria algo que indicasse o quão gelada a água realmente está. E com isso percebo que posso inserir um visor digital com indicador da temperatura. Portanto, criei uma variação de produto que pode ajudar meu cliente a resolver sua dor de não saber quão gelada está sua água, criando um filtro de água com indicador de temperatura digital. Filtro de água. Ação, objetivo, processo atual. Não sei se está gelada. Quero
água gelada. Dor, desejo. Termômetro, input 1, solução 1. Mostrar temperatura, o que falta. Visor digital, input 2, solução 2. Filtro de água com indicadores de temperatura digital. Output. Outro exemplo. Imagine que sou dono de um mercado. Após analisar meu cliente, percebi que ele tem dificuldade em escolher frutas e legumes, já que não sabe identificar nem a qualidade e nem o ciclo de vida destes alimentos. Percebo que a forma atual, como estão expostas as frutas, não o ajudam a escolher. Minha primeira ideia é, então, educá-lo sobre como cada um dos tipos, através de um infográfico fixado nas prateleiras. Mas, então, me pergunto o que está faltando e percebo que, por mais que isso ajude, ainda não é uma solução prática, pois meu cliente gosta de fazer as compras com agilidade e isso o atrasaria e poderia atrapalhar sua experiência. Então, tenho outra ideia. Utilizando os repositores que já tenho e que ficam circulando pelo local para ajudar nessa etapa da educação, Sendo assim, chego ao input final de que é treinar esses colaboradores para se tornarem os meus especialistas fruteiros, que agora, além de repor as frutas na prateleira, também irão educar meus clientes. Com isso, agora meu cliente terá a quem recorrer, perguntar e terá a melhor experiência, já que o aproximei do desejo de comprar somente as melhores frutas. Fruta na prateleira. Ação, objetivo, processo atual. Não sei escolher frutas, quero as melhores frutas. Dor, desejo. Infográfico explicativo. Input 1, solução 1. Praticidade. O que falta? Funcionários ajudando. Input 2, solução 2. Especialista em frutas, output. Que tal um último exemplo? Imagine que eu sou um dentista ou um laboratório que desenvolve escova de dente. Após analisar o perfil do meu cliente e levantar suas dores e desejos, percebo que ele possui dificuldade em escovar os dentes sem fazer muita força. Isso tem causado certos problemas bucais. Porém, ele não sabe o que é escovar forte ou escovar fraco e não encontra uma solução para o seu problema. Então, ao analisar os atuais produtos do mercado, percebo que as escovas de dentes normais não possuem nada para ajudá-lo com seu problema. Minha primeira ideia é incorporar a escova de dente normal, um medidor de intensidade. Então, me pergunto o que está faltando. Percebo que, enquanto meu cliente estiver escovando os dentes, não conseguirá analisar a intensidade. Portanto, precisaria facilitar a maneira como ele enxerga o que é escovação fraca, média ou forte. E chego à conclusão de que precisa incorporar um indicador visual colorido, talvez incluindo a cor verde para escovação fraca, azul para média e vermelha para forte. E com isso, chegar ao output da escova de dente com o medidor de força, o que ajudará o cliente a identificar visivelmente quando está colocando muita ou pouca força na escovação. Escova de dentes. Ação, objetivo, processo atual. Escova com força, precisão de escovar fraco. Preciso escovar fraco. Dor, desejo. Medidor de intensidade. Input 1, solução 1. Indicar visualmente o que falta. Indicador visual por cor. Input 2, solução 2. Escovar, medidor de força. Output. Preciso ressaltar que não sou expert em filtro de água, tampouco em escova de dente. Por isso, todos os exemplos
foram meramente ilustrativos e serviram para exemplificar a maneira como fazer a combinatividade das coisas. Curtiu? Topa um desafio? Agora é sua vez de criar o novo, de criar novos produtos para seus clientes. Passo 1. Faça uma lista com 20 dores, 20 desejos dos seus clientes. Passo 2. Anote todas as soluções atuais para cada dor e desejo. Passo 3. Teste cada dor e desejo em nossas ferramentas de combinatividade, até encontrar uma solução nova. Então, na próxima página tem ali para fazer a lista, né, da dor, do desejo e a solução atual. Na segunda tem a ferramenta de combinatividade, onde a gente vai colocar, né, qual é a dor, vai colocar qual é o objetivo ali, o que que é, aí a dor do cliente, e aí vamos fazer as combinações até achar. Né, que a gente vai ter que ter a ação, o objetivo atual, qual a dor e o desejo do nosso cliente, o input 1, o que falta, o input 2 e o output. Essas são as atividades. Certo, obrigado. Finalizamos a nossa leitura, então, hoje. No 9º dia, terminamos o capítulo 8, na página 149.